sua Bíblia, Salmo de número 133. Salmo de número 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No 3, repita comigo: 1, 2, 3. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Podeis assentar. Nesta oportunidade, nós trazemos ao coração dos irmãos uma reflexão acerca do 33. Queremos trazer uma reflexão em cima deste salmo, que é um cântico de romagem composta por Davi. O rei Davi, o rei de Israel, foi quem escreveu esse texto. E a epígrafe do texto diz: a excelência da união fraternal. Logo cedo, pela manhã, bem cedo, buscando ao Senhor em oração, eu confesso que eu tinha uma palavra, e o Senhor, Ele não me autorizou a ministrar no culto de hoje, no ensino de hoje aos irmãos, e me conduziu ao Salmo 133, para compartilhar com os irmãos uma reflexão em cima do tema: não rompa a aliança com o seu irmão. O tema do culto de doutrina nesta noite: não rompa a aliança com o seu irmão. Quando nós começamos a respeito de aliança, nós nos lembramos de alianças que o Senhor, Ele firmou. E estas alianças, Ele manteve-se firme para honrar com o seu compromisso. Tanto é que o profeta Isaías disse, o profeta Jeremias disse, assim escrevendo: Deus vela em sua palavra para cumprir. No Éden, o Senhor firmou uma aliança com Adão. O Senhor, Ele, no Éden, cumpriu a sua aliança. Adão descumpriu a aliança, mas Deus, Ele foi fiel até o dia que Adão descumpriu com a aliança adâmica. O Senhor fez uma aliança com Noé, e o Senhor cumpriu a aliança com Noé. Chamamos esta aliança de aliança noédica. O Senhor fez uma aliança com Abraão. O interessante é que eu falo de aliança, irmão Rosimeire, e sempre a aliança ela vai nos trazer marcas. A exemplo disso, quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, o Senhor pôs uma marca em Abraão, que era o sinal desta aliança, a circuncisão. Chamamos essa aliança de aliança abraâmica. Por sua vez, o Senhor fez uma aliança também com Moisés. Eu achei interessante que quando o diácono Sérgio ministrou sexta-feira, ele disse que o Senhor passou 430 anos no silêncio com Israel, e quando ele falou, veio a lei.
Depois, a nação de Israel passou mais um período no silêncio, e quando o Senhor resolveu falar, veio a graça. Lembra disso? Interessante que o Senhor formou uma aliança com Moisés no Monte Sinai, entregando ele a lei para ele ensinar o seu povo, e essa aliança ficou conhecida como aliança mosaica. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo firmou uma aliança com a humanidade, de perdoar o pecado da humanidade, dando seu Filho. Nós recebemos, ou atribuímos o nome desta aliança de aliança salvífica. Todos os homens, eles podem chegar diante de Deus pedindo por salvação, como diz lá em Isaías: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é algo interessante, que é uma necessidade do homem, a salvação. Mas não vou falar de salvação, porém, ela está inserida dentro do nosso contexto. É a aliança. A aliança é um pacto. A aliança é um tratado entre indivíduos para uma determinada finalidade. Quando falamos de aliança, nós falamos de um compromisso, de uma união, de uma aliança. Quando falamos de aliança, nós reportamos e nos lembramos de casamento. Há quem use uma tipologia pegando aliança e mostrando aliança, e perceba que a aliança ela não tem começo nem fim. Até porque a aliança ela é composta por um círculo, e o círculo representa a eternidade. A aliança sendo um pacto, um tratado entre indivíduos para uma determinada finalidade. A Bíblia diz que os filhos de Deus, nós somos chamados filhos de Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário teve a expressão do seu sangue foi derramado. E nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. Porque o sangue de Cristo nos comprou. E aí tanto é que nós cantamos: como é precioso, irmão. Nós cantamos: irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante. Porque a expressão irmão ficou comum no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Porque a expressão irmão, ou o substantivo irmão, irmão Gilson, para alguém que é gerado no mesmo ventre. No caso, dentro da salvação, gerado no mesmo projeto, na mesma aliança. Porque o que é que dá vida? É o sangue. Então nós chamamos uns aos outros de irmão, porque somos ligados pelo sangue de Cristo. E estamos inseridos no corpo, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça da igreja. E o fato de nós sermos irmãos nos dá uma responsabilidade muito grande, irmão Raínisso. O fato de nós sermos irmãos é para termos um temor muito grande. Agora há pouco eu estava olhando para essa coisinha linda aqui. Ele está aqui, mas ele está fazendo traquinagem, irmãos. Você que pensa que não, mas ele está. Eu estou aqui olhando para ele, mas de vez em quando é que ele quer furar, ele quer beliscar, ele quer quebrar. Aí depois eu olhei para Maria Eduarda e fiz a ligação, porque são irmãos.
e ele é o menor. A Maria Eduarda é a mais velha e ela tem um instinto protetor de cuidar do irmão mais novo. Porque isso é instinto fraterno do irmão, porque nasceram, foram gerados no mesmo ventre. Todo irmão em si, ele vai ter esse instinto dentro de si, de proteção, de proteger. Ninguém aceita falarem mal do seu irmão, da sua irmã. Ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar. Para você perceber que o que liga o laço fraternal é o laço de sangue. Nós somos ligados pelo sangue de Cristo. Nós somos ligados pelo sangue de Jesus Cristo. O dia que a Maria Eduarda vier da escola com o Eduardo, com o Felipe, ela vem com todo o cuidado de proteger o irmão. Quando o Rian ia buscar a Sara, quando trazia com todo o cuidado de proteger a irmã. Quando tinha o pequeno Davi. Quando o irmão Alisson vai conduzir aquela bela moto, levando a sua irmã Deise Carol, com todo cuidado, porque está conduzindo a irmã. Quando o diácono Sérgio vai visitar os irmãos, e quando ele anda com o menor, com o Paulo César, para levar no shopping, todo cuidado, porque é irmão. Porque você tem esse instinto dentro de você, de proteção. De proteção. Para você perceber que pesa sobre os nossos ombros, irmã Vitória, a responsabilidade de cuidarmos um dos... Não entendi, de cuidar um dos... E por que você não tem cuidado do irmão que está sentado do seu lado, ou do irmão que congrega na igreja que você congrega? Aí eu começo com a doutrina, com a lapada, como diz o Felipe. Porque o Salmo de número 133, que é o cântico de romagem, o salmista está cantando, tocando, talvez uma harpa, um saltério. O forte dele era a harpa, mas ele dizia assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa unidade nos faz um exército. Essa unidade nos faz ficarmos fortes. Essa unidade nos torna imbatível. Você quer mexer com o ninho de moribundo? Bate no moribundo naquele ninho. Vai vários para cima de você. Para você perceber que pesa sobre os nossos ombros o cuidado de ser irmão, de cuidar do necessitado, de cuidar do próximo. E quando eu não tenho esse entendimento, eu estou rompendo uma aliança de sangue. Ai, meu Deus. Quando eu não tenho esse entendimento, eu estou rompendo a aliança que eu tenho com meu irmão. E eu trago aqui um exemplo da Bíblia Sagrada de alguém que rompeu a aliança fraterna. O exemplo de Jacó e Esaú. Que Jacó rompeu a aliança com seu irmão. Jacó rompeu a aliança com seu irmão por causa da sua mãe. Perceba bem que a mãe de Jacó fez com que ele e seu irmão se tornassem inimigos. Vamos para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27,
Versículo 1 diz assim, Gênesis capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faz-me uma comida saborosa, como a que a irmã Adriana faz, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. E Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E se foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Aí você tem o versículo número 8. Agora, pois, meu filho, disse Raquel, disse Rebeca, atende as minhas palavras com que te ordeno. Atende as minhas palavras com que te ordeno. O que foi que Rebeca fez? Semeou a contenda entre os irmãos. Semeou uma discórdia entre os irmãos. Nascido do mesmo ventre, gerado no mesmo ventre. E o que Rebeca fez? Andou, irmão Gilson, à beira da morte. E se você perceber, acompanhe comigo o versículo 41 do mesmo capítulo, versículo 41, que diz assim, ó: e passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. O irmão que era para cuidar do outro agora estavam brigados. Jacó tem que fugir porque Esaú quer matar Jacó. Mas isso tem dedo de quem? Tem dedo de Rebeca. Olha para mim aqui, olha para mim. Cuidado, Rebeca, com o que tu estás falando. Cuidado com o que tu estás falando. Para quem tu estás falando, porque você pode estar semeando contenda, e essa contenda pode gerar morte espiritual e até morte física. Quantos não foram aqueles que por uma palavra de alguém, linguarudo, fofoqueiro, língua de gravata, língua de solapa de sapato, falou palavras que feriram, mataram, criticaram, e a pessoa não canta mais, não congrega mais, não amadureceu, a pessoa enfraqueceu, foi embora, porque alguém com a sua língua de serpente, língua de jararaca, bifurcada, começou a falar mal do próximo. Do irmão que congregava, do irmão que cantava, do irmão que trabalhava. Porque tem aquela pessoa que é assim: se ela faz, para ela presta, mas se o outro faz, não presta. Aí começa a achar defeito. Olha, fulano, o pregador prega melhor do que tu tem que pregar que nem ele. Olha, ciclano, a regente rege melhor do que tu tem que reger que nem ele. Olha, Bertano, a liderança lidera melhor do que tu tem que liderar que nem ele. É conselho de Rebeca, que quer semear discórdia dentro da casa. Ai, meu Deus. Dentro da casa do papai. Dentro da casa do papai. Existia um gerente do Armazém Paraíba, chamado Nonato Silva. Nonato Silva, nome dele. Que ele dizia assim: ei! Tem coisas que não influem e nem contribuem. Olha o exemplo de Rebeca.
Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Aleluia. Isaac morreu. Esaú foi embora. Jacó foi embora, perdão. E Esaú ficou desgostoso com a sua mãe. Porque Esaú soube que quem falou para Jacó foi Rebeca. Rebeca morreu amarga. Pelo conselho que deu ao filho, que poderia ter matado o seu irmão. E esse ódio perdurou por anos e anos e anos. O que é isso? Uma aliança rompida. Porque o homem que rompe aliança, quem tem aliança rompida, ele fere o próximo. Quem tem aliança rompida, e detalhe, olha para mim aqui. Ah, pastor, eu canto para Deus. Mas falando mal do irmão, tu não tem aliança com Deus, e muito menos com teu irmão. Tu até canta da boca para fora e não recebe. Tu até prega da boca para fora, mas ele não recebe. Um dos sinais de quem tem aliança rompida é quando alguém fere o próximo. Abre comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículo de número 13. Êxodo capítulo 2, vem comigo que aqui tem doutrina. Êxodo capítulo 2, versículo 13 diz assim: e saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Tem pessoas que têm prazer em te espancar, em te maltratar. Ah, Rafael, esse óculos não ficou bom no teu rosto. Ah, pastor, esse óculos deixou sua cara igual uma lua. Ah, pastor, essa gravata não combinou contigo, pastor. Deixou o teu buchudo. E eu daí? O que é que eu tenho a ver se eu sou buchudo? Se não é para edificar, então é melhor não falar. Aleluia. Se não vai edificar, é melhor você engolir esse veneno para você. Engole esse veneno e deixe de estar destilando esse veneno aí. Aleluia. Você não sabe o que o irmão passa dentro de casa. Você não sabe o que ele passa no trabalho. Você não passa o que ele sofre, o que ele já sofreu. Rejeitado. Tem pessoas que foram rejeitadas pelo pai, pela mãe. Aí você vem com a cara, igual a cara daquela preguiça do filme da Era do Gelo. O Cid, igual a cara do Cid. Misericórdia. Aí quer morar no céu. Revela, Senhor, revela. Aí eu vou cantar naquele lindo coral. Não sei que coral tu vais cantar, falando mal do irmão. Aleluia. Aleluia, meu Deus, é forte. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia, meu Deus. Quem tem aliança rompida tem um coração perverso. Quem tem aliança rompida tem um coração perverso. Abra sua Bíblia em Salmo 28, 3. Salmo 28, versículo 3, que diz assim: paga-lhes segundo as suas obras. Diz assim: não me
arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Aquelas pessoas que quebraram a aliança, e tem muitas delas inseridas dentro da casa de Deus, que dizem, eu canto, mas o seu coração é perverso. E essa perversão, ele machuca o próximo, distrata o próximo, humilha o próximo. Ah, irmão, você está gorda. Ah, irmão, o senhor tá buchudo, tá barrigudo. O coração é perverso. E a perversão, ela é o comportamento do ímpio. Vem comigo para a Bíblia. Porque quem tem aliança rompida, ela sempre vai caluniar o próximo. Vai falar mal do próximo. Salmo 101, versículo 5 diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei, diz o Senhor dos Exércitos. Vai continuando falando mal do irmão. Vai continuando falando mal do pastor. Vai continuando falando mal dos diáconos. Vai continuando falando mal da regente. Vai continuando falando mal da liderança. Vai continuando falando mal das crianças. Vai continuando falando mal dos jovens. O próprio Deus vai te destruir. Quando tu estiver lá numa rede, ai pastor, tá doendo. Ai pastor, me ajuda. Ai chama o Uber que eu tô todo quebrado. É Deus tratando, tirando a impureza. É te tratando, tirando o veneno. Porque tu engoliste o veneno, agora estará aí te intoxicando. Que assim. Aleluia. O ímpio. Porque quem calunia é o próprio Deus quem vai destruir, irmão. Rafael, Sansão. É o próprio Deus quem vai destruir. Isso aqui é Bíblia. Eita glória. Olha aqui, ó. O que é que quando você olha, tem uma canção que eu lembro que quando eu era jovem, que eu sou jovem e bonito, eu era mais jovem. Devia ter meus 17 anos, hoje eu estou com 27. Eita glória. Cantávamos assim: Deus quer que você e seu irmão seja um. Supere a todas as diferenças e seja um. Ah, irmão Vitor, esse irmão não me desce na garganta. Eu tenho esse irmão atravessado, irmã Lídia, no meu pescoço aqui. Eu não suporto sentar do lado dele, do lado dela. Irmãos, eu não sei qual é o Cristo que você serve, tendo esse comportamento. Mas aquele que morreu na cruz do Calvário não é esse que você está servindo, com esse comportamento. Se você não tem aliança com o irmão que você vê, como é que pode ter aliança com Deus que você não vê? Porque se você rompe aliança com o próximo, você já rompeu aliança com Deus há muito tempo. Há muito tempo. E romper aliança com Deus é um problema. Porque quem rompe aliança com Deus, rompe aliança com o próximo. Rompeu aliança com Deus, rompeu aliança com o próximo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Vem comigo na Bíblia Sagrada. Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. O texto diz assim. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o Senhor. Tem pessoas que elas têm a facilidade de guardar as coisas má no coração. As boas não guarda, mas a má, ela vai armazenando como se fosse baú.
como se fosse SPC. Vai guardando as dívidas, guardando o rancor. Aí quer que o Senhor use. Aí quer que o Espírito Santo use a vida. Não vai ser o Espírito Santo que vai te usar. Vai ser o espírito de porco que está te usando, mas não o Espírito Santo. O espírito de porco. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Aleluia. E ele não habita onde há impureza, perversidade, maldade. Tanto é que ele é sensível. Uma das simbologias do Espírito Santo é a pomba. E a pomba, ela é sensível. Sensível. E a coisa é tão séria que o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. E a palavra está falando para abandonar esta prática e voltar de novo para o Senhor. Porque quem rompe aliança com Deus maquina o mal contra o próximo. Conforme Provérbios capítulo 3, versículo 29. Vem comigo na Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 3, versículo de número 29. E o texto diz assim. Provérbios capítulo 3, versículo de número 29, o texto vai dizer assim nesta noite: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Não maquinas o mal contra o teu próximo. A igreja não pode viver como o mundo vive, que nas escondidas maquinam o mal, fazem o mal com a finalidade de destruir o próximo. Romper aliança com Deus, quem rompe aliança com Deus vive como ímpio, conforme Provérbios capítulo 11, versículo 9. Provérbios 11, 9, diz assim o texto. Provérbios 11, 9. O ímpio com a boca destrói o próximo. Ai, meu Deus do céu. Aquele que fala de ti está se comportando como ímpio. Porque é o ímpio que fala, que denigre, que calunia o próximo com a boca. É o ímpio. A Bíblia diz que nós somos fonte de bênção. Que dos nossos lábios tem que sair bênçãos. Lucas capítulo 10, versículo 29, fala da parábola do samaritano. Só que essa parábola do samaritano, um certo homem chegou com Jesus e perguntou a ele. O que faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor vai dizer. Guarda os mandamentos. E aí ele se enche, eu tenho feito tudo isso. Aí ele fala, mas quem é meu próximo? E aí Jesus vai falar a respeito da parábola do bom samaritano. Tem pessoas que passam por você, vê você caído, mas eles têm prazer de te ver caído. Eles não se alegram com a tua vitória, mas se alegram com a tua derrota. Não se alegram com o teu sucesso, mas se alegram com a tua perda. Eles não se alegram com a tua honra, mas se alegram com a tua desonra. Se sabe algum fracasso, alguma falha sua, eles no dia seguinte estão lá no liberal, como repórter do inferno. E aí todo mundo sabe. A RBA sabe, a Record sabe, o Pimenta sabe, o Siqueira Júnior sabe. Por quê? O repórter do inferno foi falar. Cadê que ele foi orar? Entrar no quarto? Eu vou entrar
entrar no quarto, fechar minha porta e vou orar pelo meu irmão que ele está precisando de oração. A família dele está precisando de oração. O casamento dele está precisando de oração. O filho dele está precisando de oração. O trabalho dele está precisando de oração. A empresa está precisando de oração. Mas ele sai falando. Daqui a pouco dá aquela conexão. Todo mundo sabendo. Só ninguém está orando pelo irmão. Amém? Amém, igreja? Amém. Não rompa aliança com seu irmão, porque pesa sobre nós uma responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Qual foi a vez que você foi na casa de um irmão que soube que esteve doente, visitou, intercedeu, orou, deu um abraço no irmão? Mas um abraço sincero, não é aquele abraço de tamanduá, que abraça querendo arrancar todo o couro, arrancar a costa. Um abraço carinhoso. Qual foi a vez que você agiu com cordialidade? Hoje eu falei para um aluno do seminário: pastor, eu vou estar orando pelo senhor no WhatsApp, vou orar pelo senhor, vou mandar pelo WhatsApp. Amém, minha filha, obrigado. Pastor te ama. Depois ela mandou áudio para mim chorando: ô pastor, nunca ninguém disse que me ama. E eu estava precisando desta palavra. As pessoas precisam se sentir amadas, porque lá fora o mundo maltrata. Lá fora o mundo nos odeia. Lá fora o mundo, ele nos escarnece. Se Daniel Berg e Gurnavingre viesse nos nossos dias congregar conosco, se sentiriam vergonha das Assembleias de Deus. Porque pessoas se tornaram religiosas, olhando só para si e não olhando para o próximo. Olhando só para si e não compartilhando o pão de cada dia. Olhando só para si e não ajudando aquele que precisa. Mas que a nossa oração nesta noite é para que todos os corações possam verdadeiramente ter a responsabilidade do peso do que é cuidar do irmão. Nós temos uma aliança de sangue. Estamos enxertados na mesma árvore, na mesma videira. E aquele que está enxertado na videira tem que dar fruto, porque a árvore que não der fruto será cortada e lançada no lago de fogo. Não pode dar uva braba, tem que dar uva boa, para que outras pessoas possam ser abençoadas pelo poder do nome de Jesus.